Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós falaremos a respeito do novo consenso de Washington, que na verdade é o novo consenso do mundo, aquilo que nós vínhamos anunciando há muito tempo que aconteceria. No início desse mês, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, fez um discurso na Brookings Institution, que historicamente seria material de primeira página, mas mal foi registrado no mundo, além do Wonk-Dong. O que é o consenso de Washington? E o que seria esse novo consenso de Washington? E o que o Jack Sullivan tem a ver com isso? Bom, ele argumentou que a agenda do presidente atual canalizou um conjunto de ideias que o Sullivan chamou de um novo consenso de Washington. Realmente, Biden ele está formando um novo consenso de Washington, mas não foi nele que começou isso. Isso começou com a ideia do Make America Great Again, do Trump. Né? Mas o que seria esse novo consenso? Para falar sobre ele, vamos primeiro falar sobre o que era o antigo consenso de Washington. O consenso de Washington antigo, ele foi uma frase que entrou em circulação no final da década de 80, descrevendo a emergente fé bipartidária na globalização, na desregulamentação e na sabedoria dos mercados, adequada a uma era de triunfalismo otimista. Mas essa era está acabando, ou, como disse Sullivan, as últimas décadas revelaram rachaduras nessas fundações. Então, o consenso de Washington anterior era pela globalização, pelo livre mercado e etc. Mas aí veio o Trump e disse, olha, isso aí não está funcionando, nós temos que fazer a América grande de novo e forte, porque nós estamos sendo prejudicados em nossas propriedades intelectuais e etc. Tudo que vocês já sabem. Né? E aí os democratas foram contra isso. Só que agora eles estão criando um consenso em torno dessa ideia de que a globalização não está funcionando nos termos em que vinha sendo feita. Então, na verdade, esse consenso, o novo consenso de Washington, vai reverter a globalização. Então não é advindo de Biden, isso adveio do ex-mandatário. Né? O que Sullivan defendeu no discurso foi algo então como a antítese desse velho paradigma. Ele disse que uma interdependência global cada vez maior não é mais desejável. Uma razão é a China, que participa do capitalismo global sem jogar de acordo com suas regras, segundo ele. Outra é a percepção exposta pela crise induzida pelo flagelo na intrincada cadeia de suprimentos global de que a economia americana é vulnerável até mesmo a pequenas perturbações do outro lado do planeta. O fechamento dos portos de vários países, aí, por exemplo, começou a fazer com que faltasse mercadorias. A não chegada de elementos para fabricação de chips fez com que eles não fossem fabricados em número suficiente. E aí nós vimos escassez de automóveis, o preço dos automóveis subiu tanto que os automóveis usados, que sempre caem de preço ano a ano, começaram a subir, o que está sendo revertido agora, inclusive. Essa crise foi uma indicação de que o mundo foi longe demais em uma direção libertária e precisa do tipo de regulamentação e investimento governamental que até pouco tempo atrás estava altamente fora de moda na esfera política de Washington. Então eles vêm agora com regulamentação estatal. Inclusive, toda essa história em torno de leis, mundo afora, para regular os meios de comunicação, é uma parte dessa interferência do governo, de regulamentações governamentais no mundo, em liberdade de expressão e no comércio, e em tudo, na verdade. Então, eles estão dando um passo atrás na globalização, no globalismo, para depois, lá na frente, dar 2 passos à frente. Embora não justificasse o uso do termo dessa forma, ele poderia se safar descrevendo suas opiniões como representativas de um novo consenso. Tanto Trump quanto Biden se posicionaram como nacionalistas econômicos, abandonando conscientemente os preceitos da ordem antiga. Fato. Isso não é para descrever as versões Trump e Biden do nacionalismo econômico como equivalentes. Embora Trump tenha feito discursos injuriosos, influenciados pela xenofobia, aqui ele começa um discurso de quem é politicamente contra esse ex-mandatário. Na verdade, ele vai xingar o ex-mandatário aqui, ofendê-lo, mas vai defender aquilo que ele fez, na prática.
sobre elites destruindo a manufatura americana. Ele realmente não tinha nenhuma ideia sobre como reverter o curso, além de aumentar as tarifas. O conselheiro de Segurança Nacional de Biden, por outro lado, esse é o iluminado, segundo o escritor do artigo. Ele colocou uma grande ideia no centro de seu discurso. Ele exaltou as virtudes da estratégia industrial, um novo papel para o Estado na direção da trajetória da economia. Em outras palavras, eles estão copiando exatamente o que o Trump estava fazendo, só que estão dizendo que eles sim é que tiveram essa ideia e que a ideia do Trump era baseada em nada e que ele não tinha soluções. Então, na verdade, é uma cópia, né? Eles estão querendo trazer para eles a ideia do Make America Great Again. É isso que eles querem. Eles querem os eleitores do Trump com esse discurso. E não querendo defender ninguém, mas a verdade é essa, né, pessoal? A estratégia industrial parte da premissa de que o interesse nacional exige que certas indústrias floresçam internamente, que é o que o Brasil está precisando, que é o que todos os países estão precisando hoje. Quem ficar dependente de países estrangeiros corre o risco de sofrer o que nós sofremos aí de 2020 a 2022, né? Principalmente ainda estamos sofrendo, na verdade. Todo esse caos econômico começa lá em 11 de março de 2020. Os Estados Unidos não podem confiar, digamos, em semicondutores produzidos em Taiwan, quando a China poderia invadir aquela ilha e cortar abruptamente o acesso aos chips que controlam todos os carros, laptops e sistemas de ataque e defesa. Para fortalecer esses setores essenciais da economia, a estratégia industrial usa o investimento público na forma de créditos fiscais e subsídios para estimular as empresas a produzir bens de que o público precisa. O discurso de Sullivan não foi apenas uma lista de desejos políticos, mas uma declaração de valores, uma rejeição da ideia de que a eficiência é o objetivo mais importante da política econômica. Nem todo crescimento é um bom crescimento, argumentou ele, se deixar as cadeias de suprimentos dos Estados Unidos vulneráveis a adversários estrangeiros e impedir as perspectivas do trabalhador americano. Mesmo discurso de Trump. O objetivo da estratégia industrial é um padrão de crescimento mais seguro e equitativo que atenda melhor os interesses nacionais. Aliás, quando vocês buscarem vídeos antigos meus, aqui no canal Geopoliticando, vocês vão encontrar um vídeo, ou 2 ou 3 talvez, em que logo após o resultado, em que o Biden então acabou sendo alçado ao cargo de mandatário, eu disse, olha, de qualquer maneira a política externa dos Estados Unidos vai continuar exatamente igual à de Trump. Biden falou uma coisa, mas fará outra. E de fato agora, não só nós vimos ele fazendo outra, como agora até o discurso já está sendo outro. Está sendo a mesma coisa do que a de Trump. Então, muitos discursos pomposos, denominados presidenciais, são projeções ilusórias. O que tornava o de Sullivan diferente é que ele descrevia a política já em andamento com base em todas as indicações iniciais que superavam as expectativas. Então aqui nós estamos vendo que é um artigo de alguém que é muito fã do Joe Biden, né, dos democratas. A estratégia industrial de Biden surgiu em uma colcha de retalhos de legislação e regulamentação. Primeiro veio o projeto de leis CHIPS, com 52 bilhões de dólares em subsídios para a indústria de semicondutores. E eles estão certos, eles têm que fazer isso mesmo. O Brasil também deveria fazer. Então veio a lei de redução da inflação, que financia vários créditos fiscais destinados a estimular a demanda por veículos elétricos e projetados por aumentar rapidamente a oferta de energia alternativa. Eu não sei se é uma boa ideia isso aqui, porque veículo elétrico não vai funcionar, na minha opinião, isso aí vai ser um caos total. A não ser que eles queiram que poucos veículos elétricos transitem, aí tudo bem. Enquanto isso, Biden manteve as tarifas da era Trump sobre a China em vigor. Ou seja, ele não tirou aquele peso tributário que o Trump criou. Ele está mantendo exatamente a mesma política. O Trump chega a ir além do carro elétrico, ele está falando até em carro voador. Para vocês terem uma ideia, ele quer criar aí as cidades estilo Jetsons, né? Tem até um projeto dele, uma promessa de construir cidades do zero, essas cidades inteligentes, com veículos voadores, estilo Jetson mesmo.
Enfim, fábricas de semicondutores são projetos assustadoramente caros, mesmo com a abundante generosidade do governo. A nova infraestrutura de energia requer licenças demoradas, um forte desincentivo contra o investimento no setor. Apesar desses obstáculos, no entanto, a estratégia do governo está produzindo resultados quase instantâneos. No mês passado, o Financial Times publicou um relatório intitulado Mudança Transformacional. A política industrial de Biden começa a dar frutos. O artigo mostrou que as empresas começaram a construir desde a aprovação dos 2 projetos de lei, comprometendo 204 bilhões de dólares em projetos de grande escala nas indústrias de energia limpa e de semicondutores. Isso é o dobro do que as empresas nesse setor gastaram em 2021 e 20 vezes o que gastaram em 2019. Nesse mesmo período, as empresas lançaram 75 projetos de manufatura em larga escala. O Financial Times não tinha certeza se esses projetos poderiam ser atribuídos aos novos créditos fiscais, mas a súbita avalanche de investimentos de capital sugere causalidade. Não, na verdade, na minha opinião, não tem nada a ver com a intenção do governo. O fato é que, a partir do momento em que houve falta de semicondutores, né, note aí que já em 2021 eles gastaram o dobro do que gastaram no ano anterior. Porque houve falta, então houve uma demanda muito grande. Se havia demanda, eles puderam aumentar o preço dos semicondutores e usar esse dinheiro para aumentar o chão de fábrica já existente nos Estados Unidos, que não era tão grande, né, porque para eles era muito cômodo até então importar de Taiwan, mas com o fechamento das linhas de Taiwan, o seu esgotamento, a sua impossibilidade por conta dos lockdowns mesmo, né? Então foi mais vantagem eles construírem as próprias linhas dentro dos Estados Unidos, linhas de fabricação. E isso foi um investimento 20 vezes maior do que era em 2019, um ano antes do flagelo. Então é só consequência do fechamento. Agora, se isso vai continuar em 2023, 2024 é outra história, porque a situação agora começou a se normalizar. Se continuar normalizada, eles não investem mais tanto, porque aí começa a compensar de novo comprar de fora. Agora, se vier, por exemplo, uma terceira guerra mundial, aí como hora ou outra se ameaça que comece, aí mais uma vez se torna vantajoso ter tudo em casa do que ter de trazer de longe, e aí navios vão ter de circular pelo mar, e submarinos podem afundar navios cheios de semicondutores e outras necessidades aí no transporte internacional. Então, essa dependência mesmo de países lá do outro lado do mundo pode se tornar altamente perigosa para esses navios, né? Enfim, parece que realmente o globalismo vai ser revertido por um tempo. Nós vamos continuar acompanhando, né? Esse é o novo consenso de Washington. E, havendo novidades, a gente traz aqui para vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.